quero apresentar para vocês a escola, né? A Escola de Formação de Facilitadores de Porto Alegre, que se chama Frater. Por que que se chama Frater, né? Porque a Frater é, digamos, a instituição, né? O lugar, antes era um lugar físico, agora é um lugar de coração, né? Onde a gente trabalha a biodança, né? Onde a Frater já existe há mais ou menos 30 anos. Né? E o meu trabalho, eu, Mirtes, né? Trabalho há 40 anos com biodança. Então, conheci a biodança, na realidade, há 40 anos, fiz a minha formação com o Rolando Toro, o criador da biodança, e depois eu fiz Só ver uma coisinha aqui. Marco, tem alguma coisa que aparece na minha tela? O teu... não está aparecendo eu falando, depois vai ficar na gravação sem ninguém. Não sei o que que é, que aparece só a tua tela. Não sei. Tá? Só para saber, de repente tem alguma coisa para mudar. Desculpe, pessoal, só para depois no vídeo, no YouTube, não ficar meio estranho. Então, estava me apresentando, né? Então, eu tenho 40 anos de biodança e fiz a minha formação com o Rolando Toro, o criador da biodança, né? Então, e durante todos esses anos eu me dediquei somente assim à biodança. Nesse período eu fiz psicologia também, me formei como psicóloga, mas eu nunca me afastei da biodança, né? Então eu tenho todo esse tempo assim me dedicando à biodança. E lá, né, no ano 2000, eu senti a necessidade de abrir uma escola de formação. Eu era parte do corpo docente de outras escolas, inclusive uma escola que funcionava aqui no Sul também, né, que ainda funciona, mas eu senti a necessidade de abrir uma escola própria, né, para fazer a formação de um jeito, de uma forma específica que eu achava que tinha que ser daquele jeito, gostaria de dar era um gosto por dar uma entonação maior a, a- da minha forma de trabalhar, né? Então, o que que acontece? A nossa escola, né, ela é parte de uma organização maior que é uma organização internacional, tá? Então, é uma federação que dá, digamos, a pauta básica da formação. Então, todas as escolas que estão filiadas a essa federação, né, é a Federação Internacional de Biodança, que tem a sede na Europa, né, na Itália atualmente. Então, essa federação, ela que vai emitir os diplomas da escola e ela dá o currículo básico, né? Depois, a nossa escola também ela é ligada a uma associação brasileira, que também dá diploma. Então, na realidade, a gente dá um diploma internacional e um diploma nacional, né? Que é da Rede Biodança Brasil, da qual a escola faz parte, né? Então, a nossa federação é uma federação de associações, e a associação a qual a gente se vincula é a Rede, né? E a Rede dá o diploma nacional, que é super importante, por exemplo, para as PICs, né? O diploma internacional ele não vale tanto, é importante o diploma nacional. Então, a gente dá esses dois diplomas, né, após a formação, e eu acho que é importante vocês saberem isso, porque então a gente está ligado a uma rede internacional de mais de 200 escolas. Tá? E essas escolas todas, elas têm uma forma básica de funcionar, né, que é igual, mas existe uma permissão para cada uma ter uma identidade própria no sentido de, em cima daquele currículo básico, as escolas poderem se adaptar às condições locais, né? Em termos de funcionamento, em termos de administração. E daí a ideia de abrir a escola, que anteriormente foi em Pelotas, essa escola, depois ela se mudou aqui para Porto Alegre, né? A ideia era fazer uma parte administrativa bastante diferenciada. Eu
chamei, assim, fiz questão de enfatizar o Marco, né, porque, na realidade, essa forma administrativa foi ele que criou, e é algo muito legal que a gente vai explicar agora, né. Mas eu quero começar, então, né, falando um pouquinho para vocês, de como é que a gente está funcionando nesse momento. Porque, então, até a pandemia, a gente funcionava somente com os encontros presenciais, né? Os módulos presenciais. Então, dentro do módulo presencial, a gente tinha teoria e prática de biodança, sempre no mesmo final de semana. E jamais tínhamos pensado que poderíamos fazer alguma coisa online, não era impensável, né? Daí chega a pandemia e as escolas não tinham como funcionar, e daí a gente resolveu começar a trabalhar online. Então, da experiência que a gente fez online, a gente chegou à conclusão que realmente a biodança online é algo muito difícil de se fazer e fica muito pobre a experiência online, né? Ela não é uma experiência completa. Então, dá para a gente fazer algumas vivências e tudo, mas a gente não pode nem chamar de biodança isso que a gente faz online. Mas o que a gente descobriu é que a teoria, sim, poderia ser dada online, e a experiência que a gente tem tido desde a pandemia é de um ótimo aproveitamento dos estudantes da parte teórica, né. Então, na realidade, hoje a nossa formação é híbrida, né. E o que que foi legal de a gente poder ter essa experiência da formação híbrida, né? O Quais são as vantagens disso? Então, por exemplo, muitos de vocês disseram, né? Olha, eu não moro em Porto Alegre, eu moro no interior do estado, eu moro em outros estados. Então, para pessoas que moram fora de Porto Alegre, hoje, nas condições de vida que a gente tem, né, em termos econômicos, fica muito difícil fazer uma formação que eu tenha todos os meses me deslocar e ter custos com esse deslocamento, né. Então, o fato de transformar, ter um formato híbrido, né, onde eu possa fazer a teoria, diminui muito os custos, né, porque eu não preciso me deslocar, eu posso fazer na minha própria casa, né. Mas não é somente esse custo que diminui, porque, na realidade, quando a gente faz presencial, a gente precisa alugar uma sala, né. Isso também é custo, né. Então, o que que acontece? A gente, acaba, tendo, uma formação muito cara, né, se a gente fizer sempre presencial. Então, a gente descobriu que fazendo online é muito mais em conta, né, mas que certamente não daria para a gente fazer as vivências online. Então, a gente fez uma nova forma de programa, onde, né, que eu vou mostrar para vocês o programa da formação. Então, a gente tem 28 encontros teóricos, tá? Durante toda a formação, são 28 temas, né, teóricos. Depois a gente tem 12 encontros presenciais, então a cada 3 meses, mais ou menos, a gente dedica um final de semana, e esse, daí sim, quem é do interior tem que vir fazer uma viagem a Porto Alegre, mas daí não precisa fazer 28 viagens, faz 12 viagens, né. E daí aquele final de semana a gente não trata de teoria. É claro que a gente vai fazer as relações teóricas da teoria que a gente viu online com o que a gente está experienciando, isso é óbvio, né. Mas a gente não vai ficar ali sentadinho ouvindo teoria, a gente vai experienciar. Então, daí nesses encontros a gente tem mais ou menos 12 horas de vivência, né, dividida em várias etapas, né, e daí num lugar bem bonito, geralmente a gente tem feito aqui em Porto Alegre, num lugar bem bonito, né, e depois, além desses 12, tá, a gente também tem 13 encontros que são presenciais, que daí a gente chama de radicalização de linhas de vivência, que são encontros mais fortes presenciais, vivenciais, tá. Esses encontros, eles são, radicalização de linha de vivência, o principal encontro se chama Projeto Minotauro, a gente tem 2 projetos Minotauro, né, um por ano, que nos 2 primeiros anos da formação,
que ele tem a ver com o trabalho sobre os medos, tá? Um trabalho de radicalização para a gente entender os nossos medos e superação de medos, tá? E depois um terceiro trabalho que é a escolha do grupo da formação, que daí tem várias opções, muitas opções, tá? Que daí eu posso falar, tipo biodança aquática, biodança e massagem, uh, biodança e argila, e entre outros, 1000 outros temas, tá? Daí o grupo que escolhe. Depois, em cada um desses encontros teóricos, a gente também tem propostas que eu envio para vocês durante o mês, tá? Que são propostas teórico-vivenciais, que vão desde algum tema de estudo, ou alguma proposta de artística, ou alguma proposta vivencial mesmo, um convite que eu faço para vocês para assistir algum filme, para fazer uma leitura, ou eu envio algumas músicas para serem estudadas, alguns exercícios para serem estudados, e daí a gente vai vendo conforme o encontro, a gente vai vendo esses temas, tá? E eu mando isso, geralmente a proposta em vídeo para vocês via o e-transfer. Tá? E depois, cada curso tem além do material didático básico, que é dado pela federação, tá? Que são apostilas escritas pelo Rolando, a gente também tem um material didático que é exclusivo da escola, que a gente grava todos os encontros da escola via e ficam no YouTube à disposição dos alunos, tá? Então, todas as aulas teóricas, elas ficam gravadas, a gente pode ver mais de uma vez, além de outros materiais teóricos, como textos, etc., que são produzidos para os alunos da escola, tá? Como material complementar. Bom, então, o que a gente, para resumir, né? A gente tem um encontro por mês via Zoom, mas a cada 3 meses a gente tem um encontro presencial, tá? A duração média da formação é 3 anos, tá? E depois desses 3 anos, então, vocês vão fazer todas as matérias, na realidade. E no último ano, então, que seria daí, daria 4 anos, na realidade, o último ano para os que querem dar aula, já que muitos aqui disseram, né, eu não sei se eu vou querer dar aula, para os que querem experienciar, né, dar aula, então, no último ano tem as aulas supervisionadas e mais uma monografia, que é a monografia de final de formação, tá? Para finalizar o processo, tem uma monografia. Então, os encontros via Zoom, eles são bem interessantes, né? Outra coisa que somou, assim, que eu considero que somou dentro da questão teórica, é porque quando a gente fazia os encontros presenciais teóricos, o que acontecia é que a gente podia ter no máximo um profissional, né? Tinha o profissional que vinha, dava vivência e mais teoria. E agora, o que eu tenho feito é chamar mais de um profissional para alguns temas, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 profissionais que trabalham super bem aquele tema no mundo, né? E daí, então, eu posso chamar alguém da Itália para trabalhar um determinado tema, outra pessoa da Espanha, ou de algum passeio do Uruguai, né? Então, eu chamo os profissionais via Zoom, né? Para trabalharem naquelas propostas teóricas que eles têm mais conhecimento, né? Então, é super interessante essa possibilidade, né? E dentro da formação, a gente trabalha muito também com mesas redondas. Então, por exemplo, um determinado tema da formação, dentro do horário lá da parte teórica, a gente tem um horário em quase todas as maratonas, na maioria delas, né? Maratonas é os módulos, né? Os módulos dos encontros. A gente tem um momento onde se convida mais de um profissional, né? Que entende daquele tema específico, para também conversar, debater, né? Então, é bem interessante, fica muito rico e tudo isso fica gravado para a gente ter acesso depois também. E aqui a gente tem os horários de quando é via Zoom, tá? Então, a gente faz um módulo
das 10, no sábado, das 10 ao meio-dia, faz o intervalo do almoço, depois faz outro módulo das 14 às 16, meia hora de intervalo, depois ainda um outro módulo das 16h30 às 18h30. Daí, no domingo, a gente faz das 9 às 11, um pouquinho mais de teoria, e depois das 11 horas e 30 às 13h30, um fechamento, onde a gente conversa um pouquinho de como é que se sentiu e tudo. Né? Então, por que eu estou trazendo esses horários para vocês? Porque, segundo a nossa experiência, né, e já é uma experiência aí de 3 anos que a gente vem trabalhando assim, é que assim não fica cansativo, tá? Porque as pessoas perguntam, nossa, passar todo o final de semana no Zoom, né? Mas é tão instigante os temas, tá? E a forma como a gente faz, é, não é só a pessoa palestrando, né? Mas tem o palestrante, daí muda o palestrante, daí a gente faz trabalho de grupo, daí a gente assiste um filme, daí depois faz um debate, então fica muito dinâmico e tem bons resultados, tá? A gente tem, assim, uma experiência muito legal nesse sentido. Então, depois, os encontros presenciais, tá? Aqui a gente colocou preferencialmente presenciais, né, que são os vivenciais, porque durante a pandemia a gente acabou tendo que fazer algumas vivências só online, porque, né, a gente achava, agora vai dar para se reunir, não dá. Agora vai dar para se reunir, não dá. A gente acredita que agora vai dar sempre para se reunir, né, assim, estamos assim, desejando muito que a gente não tenha mais esse retrocesso que teve, né, de a gente não poder se encontrar pessoalmente. Então, é importante para vocês, pessoal, só vou dar uma olhadinha aqui, tem alguém aqui, já achei, um áudio aberto, só para não ficar barulho. Então, assim, é importante, se vocês entrarem na escola, tá? Isso é muito, muito importante. Que vocês se programem, tá? Vocês vão receber um calendário do ano. Depois, cada ano, a gente monta um calendário próprio, tá? Não vai existir um calendário dos 3 anos. Por quê? Porque a cada ano eu monto de acordo com o grupo. De repente, tem alguma data que fica difícil para alguns alunos, a gente troca, se é possível, né? Às vezes não é, mas sempre que possível a gente adapta exatamente ao que a necessidade do grupo está fazendo a formação, tá? Então, é muito importante, não tem como fazer a formação só online, tá? Online é teoria, mas tem que vir fazer as vivências, é imprescindível, tá? Senão não tem como se formar, tá? Se eventualmente a pessoa decide, mas eu quero ver as teorias só, não quero participar presencial, tudo bem, até pode fazer, mas não vai ter diploma no final, tá? Não pode, não, não tem como formar uma pessoa dessa forma, tá? Tem que vir nos presenciais sempre. Isso é muito importante para vocês saberem para poder se organizar, tá? Isso é importante, depois o Marco explica um pouquinho a parte financeira disso, tá? Porque no final a gente pensa, vou ter que viajar, o presencial vai ser mais caro, e a experiência que a gente tem tido é que não é assim, tá? Mas depois ele explica. Então, daí vai entrar agora a parte do Marco, que é ele explicar um pouquinho a informação consorciada, tá? Já que ficou todo o tempo o vídeo com o Marco aqui, que eu nem pude abrir o meu, então, Marco, agora abre teu vídeo, tu vai ficar aparecendo aqui na telinha pra gente. Então, eu vou passar para o Marco a palavra. Ele vai explicar a formação consorciada. Vou colocar os fones, pessoal. Eu não entendi o que aconteceu, porque aparentemente estava tudo normal para mim aqui no meu Zoom, assim. Não sei se a gravação ficou diferente por causa disso ou não, né? Mas aqui no meu Não, Zoom a estava tudo gravação não fica normal. diferente, só que não apareceu minha cara, mas tudo bem. Vai ficar só com a voz. Não, apareceu sim. Eu vi É. você o tempo todo. Não apareceu. Na gravação não aparece. Para vocês aparece, mas para a gravação não vai aparecer. Mas tudo bem, não tem problema.
Ok. Então, bem, pessoal, como é que funciona assim? É bastante simples a formação consorciada e a gente faz isso desde 2001, né? Do primeiro ciclo da escola, que a cada ano, né, a gente tem mais ou menos a entrada de novos ciclos, que agora vai entrar um novo ciclo em abril. E com a estrutura consorciada, o que que a gente faz? Tem uma base de custos, que a gente já sabe qual é hoje, né? Do Zoom, e uma base de custos do presencial, que normalmente o presencial é maior em função da logística, em função de alimentação de sala. Mas com os anos que a gente vem trabalhando, formando facilitadores e tendo bastante reconhecimento na biodança, muitas pessoas que são formadas, que são facilitadores, que fizeram escolas com a gente, fizeram escolas em outros lugares do Brasil e do mundo, acabam fazendo a reciclagem, ou seja, se atualizando, tendo a biodança é um sistema dinâmico aberto, permeável, né? E vem evoluindo também. Então, com esse processo de pessoas fazerem, refazerem e entrarem também nos encontros que a gente faz via Zoom e também nos presenciais, a gente começa a formar o que a gente chama de uma caixinha, ou seja, um fundo. Esse fundo ele vai ficando guardado para que a gente possa utilizar quando, por exemplo, contrata profissionais internacionais que têm que ser pagos ou em dólar ou em euro, porque é a realidade do país deles, né? A média que eles trabalham lá. Quando a gente tem os encontros presenciais, que tem almoço, tem geralmente 2 almoços, tem sala, tem uma estrutura para ser locada. Então, todas as necessidades que a gente tem de, 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 de compromissos financeiros nos encontros que são mais demandantes, sejam esses como eu citei, a gente vem montando uma caixinha, um fundo que vai fazendo esse fundo de reserva da formação, vai nos ajudar no processo de liquidação dessas despesas maiores. Por que que eu falo assim? Porque quando a gente tem um número básico de pessoas que vai fazer a formação, por exemplo, hoje a escola está com cerca de 20 pessoas que estão fazendo comprometidas com a formação. Então, elas dividem todos os custos do Zoom e propiciam que a formação aconteça. Quando tem os presenciais, que seria um valor maior, por exemplo, ano passado a gente conseguiu fazer, historicamente, os encontros de Zoom por uma média de 100, cento e pouquinhos reais por mês. E os presenciais, a gente conseguiu, devido às pessoas que vieram reciclar e refazer a formação, a gente conseguiu fazer presenciais praticamente com um custo médio de cento e poucos reais por encontro presencial. Então, hoje, o que que a gente está prevendo? Que com a entrada de novas pessoas, com o novo ciclo que está acontecendo, a gente consiga manter mais ou menos isso dentro até da absorvendo essa inflação que a gente está tendo, né? A gente está tendo inflação de alimentos, inflação medida e a não medida, né? Que a gente vê no dia a dia no supermercado. É, nesse ano, nessa previsão que nós temos hoje de entrada de pessoas, talvez a gente consiga sim manter as presenciais. Inicialmente vai ter, por exemplo, um custo um pouco maior, como foi agora. Algumas pessoas aqui já estão inscritas para o encontro do final do mês de março, que começou com um valor de mais ou menos R$ 200, né, presencial, com as refeições, com sala, com estrutura, estacionamento, né, um lugar super legal no meio de Porto Alegre, no meio da natureza, no coração de Porto Alegre, no meio da natureza, né? Agora, com o passar desse ano, com a entrada que sempre tem
de pessoas reciclando, da gente podendo oferecer uma formação de qualidade, de muito boa qualidade, para quem está fazendo, e uma reciclagem de conteúdos e de especialidades, né, dentro de cada maratona ou de cada módulo de final de semana, tem um tema, e as pessoas que já fizeram vêm rever, revisitar, atualizar aquele tema. A gente acredita que em breve a gente já vai estar de novo com esse fundo reestruturado. Quem está, por exemplo, agora finalizando o ciclo que fez esse fundo, vai utilizar esse fundo, né, no último encontro agora presencial. E ele zera como um consórcio, né? Quem conhece consórcio já fez, assim, tem uma ideia disso, e se recomeça tudo novamente. A nossa previsão é que se possa ter mais ou menos o mesmo número de alunos, ou até um pouquinho mais, assim, dentro desse novo ciclo. O que é super legal, porque garante mais ou menos o mesmo nível de investimento, com o mesmo nível de qualidade de formação, mantendo os encontros presenciais também que acontecem a cada 3 meses, né? A Mitch falou isso, né? Tem os encontros não presenciais, que são teóricos e alguns com algumas vivências também dentro do Zoom, e os presenciais, que são a coroação desses 3 temas que são tratados nos encontros não presenciais anteriores com o presencial. Então, para quem mora fora, por exemplo, que tem que ter deslocamento, que vem de outras cidades, tem a possibilidade para quem tem condições de ficar no próprio espaço, na pousada, onde a gente realiza os encontros, mas também para quem tem um orçamento um pouquinho mais enxuto, nesses momentos, pode ficar na casa dos amigos, dos colegas, dos alunos que já estão fazendo. Então, a gente cria uma possibilidade, uma cadeia de hospedagem solidária também para quem vier. E muitas vezes os próprios alunos de Porto Alegre, às vezes, tiram um dia para ficar na pousada lá, para descansar, para sair um pouco da sua estrutura, né, de realidade familiar, de trabalho, e ficam lá nessa pousada, mesmo estando em Porto Alegre, porque é muito, muito legal, uma pousada franciscana, e tem uma paz franciscana mesmo, né? A gente já trabalha bastante tempo lá com eles, é muito bacana. E a cada maratona, ou a cada encontro, a cada final de semana, a gente faz uma prestação de contas, né, diz os custos que aconteceram no encontro, né, em termos de facilitador, administração, câmbio, se tiver para pagar no exterior, impulsionamento nas redes sociais, que é o que traz os facilitadores já formados e que reciclam os temas com a gente. A gente cria uma estrutura bem simples, né, em 10, 15 minutos a gente faz a prestação das contas, todo mundo sabe para onde está indo o valor que aportou no consórcio, o valor que tem no fundo, e a cada encontro presencial a gente utiliza parte desse fundo para subsidiar o próprio encontro presencial. Então, os primeiros agora que a gente está tendo ainda vão ser encontros que vão ter um valor como esse, 200, 200 e pouco presencial. Os Zoom, eu acredito que vão ficar nessa média de 100 a cento e poucos reais para todo final de semana. E, por exemplo, agora esse encontro, fazendo uma coisa mais objetiva, esse encontro do final do mês de março, a gente já tem cerca de 50 pessoas inscritas. E a gente possivelmente chega a 60 ou 70, contando as pessoas que vão ingressar, os que estão reciclando, os que são amigos das pessoas que estão se formando e vêm fazer para prestigiar essas pessoas que vão se formar e dar aula. Então, a partir daí, a gente já começa com uma caixinha. Esse novo ciclo de vocês que estão entrando já não começa mais do zero. Ele já começa com um aporte dessas pessoas que estão vindo fazer esse encontro. Basicamente, a gente cria um colchão né, de amortecimento dos custos e que vai sendo usado conforme necessário. E, Marco, eu acho que é importante dizer que cada visita, né,
o visitante, a pessoa que vem reciclar, que vem fazer de novo, na realidade, o pagamento dela entra para o caixinha, né? Não fica com a administração da escola, ele fica pro caixinha. Então, quanto mais visitas vêm, mais esse caixinha fica recheadinho e mais barato fica a formação, né? Então, também vale a gente convidar bastante os amigos e tudo, porque é tudo dividido entre os participantes da formação. É importante isso, e né, para separar bem a formação, os alunos que estão no ciclo, eles dividem os custos que temos, né? Sejam eles presenciais ou Zoom. No momento que mais pessoas se agregam à reciclagem, à formação, a fazer o encontro presencial, esse valor que elas aportam vai diretamente para o caixinho. Então, nós temos os alunos todos o compromisso de dividir o custo. E uma vez que a gente divide o custo e tiverem pessoas que estão fazendo, que a gente não sabe quantas vão vir, a gente não tem como saber, olha, vão vir 10, 15, 20 pessoas, depende do tema, depende da data, depende de várias coisas. Então, todo o que ingressa além dos alunos é caixinha. Então, nesse caso, por exemplo, do próximo final de semana, no último final de semana de março, a gente tem 17, 18, 19 alunos, dependendo de quem conseguir vir até aqui, né? E mais praticamente 40 pessoas que estão entrando. Então, essas 40 pessoas que estão entrando como reciclagem, como assistência das pessoas que conhecem, que estão se formando, como momento de reencontro também, retorno do ano, esse valor já vai por caixinha do ciclo novo, que é o ciclo que vocês já estão abrindo, entrando com a primeira maratona, a gente chama maratona, né? Mas o primeiro módulo que vai ser lá em abril, que vai ser inconsciente vital e princípio docêntrico, acho que é isso, né? E basicamente é uma Não, forma abril bastante... é modelo teórico e Não, modelo teórico, depois que é o definição de inconsciente. biodança. O primeiro é um modelo teórico, tá certo? E é que eu fiz isso faz 20 e poucos anos, não me lembrava da ordem mais. Então, o que é bacana é isso, a gente está num processo dinâmico de cíclico de entrada e saída de pessoas, mas a gente vai sempre privilegiando a possibilidade de reduzir todos os custos com a entrada sempre de pessoas que vêm porque têm uma qualidade boa de ensino, porque conhecem outras pessoas que fizeram, porque a gente também divulga em várias redes, porque os próprios alunos e formandos fazem também o convite diretamente, então um somatório de fatores que gera um círculo virtuoso para que a gente consiga manter a formação econômica e com qualidade. E eu acho que também é importante lembrar que vocês podem fazer a formação dentro dessa rede que a gente participa no Brasil e da Federação Internacional. Mas eu vou me mudar para tal lugar, eu vou ter um trabalho fora e que eu quero continuar. Pode continuar também em outras escolas credenciadas ou vinculadas ao mesmo sistema. Então, também a gente não para ou não fica, não tranca o processo por algumas mudanças que a gente pode vir a ter na vida. E realmente isso a gente não sabe, ainda realmente também acontece, né? Então, também tem essa flexibilidade dentro da formação. Não sei se Assim, eu mudei aqui um pouquinho a página, né? 21 a 18. Marco, dá para tu fechar um pouquinho o áudio? Sim, fecha. Uhum. Assim, eu mudei aqui um pouquinho a página para também passar algumas outras coisinhas breves que eu quero falar para vocês. Assim, então, a escola, a formação, o ciclo de formação que vocês entrarem, né, vai ter sempre pessoas facilitadores que vêm para se atualizar, tá?
porque realmente a gente traz profissionais muito legais e sempre tem facilitadores que vêm se atualizar, vêm refazer, mas também a escola sempre mantém outros cursos de atualização, tá? Para facilitadores, a gente tem sempre uma proposta anual de cursos de facilitadores, de atualização, tá? Com temáticas específicas que são escolhidas pelos facilitadores já formados pela escola. E quando a gente tem esse tipo de formação, vocês também vão poder participar. É uma coisa extra, tá? Mas vocês podem participar também. Então, tem um tema anual, o tema deste ano vai ser as chaves arquetípicas da biodança, daí vocês também podem participar, tá? Então, tem uma série de atividades que a escola faz, né? Que se vocês vão estar sempre sendo convidados, né? Algumas fazem parte desse pacote já, que vocês vão estar já, né? Dentro desse sistema consorciado, e outras não, né? Mas sempre com o mesmo tipo de modalidade, assim, onde vocês têm custos bem em conta, assim, que sempre o nosso propósito é facilitar a participação das pessoas, tá? Que vocês possam sempre participar, e que a questão financeira não seja um entrave, mas seja algo que a gente possa sempre fazer coletivamente, né? Buscar soluções coletivas para que todos participem. Então, uma outra coisa que eu acho super importante nesse sentido, tá, é que a formação ela é circular. Então, quando vocês entrarem, tá, vai estar um grupo que já está fazendo a formação, que entrou em outro momento. Laceu, por exemplo, vocês vão entrar vocês entram agora na maratona 1, tá? A gente chama maratona módulo, no módulo 1, tá? Que é a definição de biodança e modelo teórico. Tá? Daí vai seguindo os temas, né? Então, por exemplo, pode ter dentro desse grupo que vocês vão entrar, né? Vai ter um outro grupo que entrou no módulo 8, tá? Então, esse grupo, quando chegar no módulo 7, ele vai finalizar, ele vai sair, e possivelmente mais adiante a gente tenha outros grupos que vão entrar, então é circular, tá? Então, o que acontece? São 28 módulos teóricos, quando chegar lá no módulo 28, vocês vão finalizar, né? Mas possivelmente tenha pessoas que continuem. Eu acho que o melhor momento para entrar dentro dessa circularidade, tá? Esse encontro que a gente vai ter agora, né? O número 1, porque aí a lógica de evolução dos temas ela está perfeita, tá? E não fica assim, vocês não vão ficar em dúvida sobre temas que não foram tratados ainda. Eles vão seguir uma progressividade que é a ideal, tá? Mas é importante que vocês saibam que vocês já vão entrar num grupo que existe. E isso, dentro da questão do consórcio, é super importante. Também em nível financeiro é muito importante a questão da circularidade, porque se a gente trabalhasse sempre com grupos pequeninhos que vão entrando, a formação teria um custo muito alto. Então, quando vai agregando naquele grupo sempre pessoas novas, né? Que não entra toda hora gente nova, mas entra em períodos. Agora vai entrar um grupo, daqui a 4, 5 meses entra outro grupo, e também aos poucos vai saindo os grupos que já estão fechando a formação, tá? Então, por exemplo, esse próximo final de semana que a gente tem o módulo vivencial, né? Vai ter algumas pessoas finalizando a formação, vai ter pessoas recebendo diploma, que já estão formadas, que o diploma chegou, né, da Europa, vai ter pessoas que estão defendendo a monografia, né, que na realidade a gente diz defendendo, mas a monografia, quando ela chega lá na banca, ela já está praticamente aprovada, a gente já examinou, já mudou tudo o que precisava, é um ritual, né, um ritual de passagem, onde aquele facilitador apresenta a sua monografia para a comunidade, né, e é reconhecido como facilitador. Então,
Então, tem essas pessoas que estão finalizando o ciclo e tem as pessoas que estão começando. Então, a escola é um movimento, é um grupo vivo, né? Que está sempre se alimentando novamente com novas entradas e com pessoas que estão finalizando. Então, é um jeitinho um pouco diferente de trabalhar, né? Mas é super, é muito viável no sentido não só do aprendizado, né? Porque essa convivência com pessoas que estão em diversos estágios da formação também, a gente aprende muito, né, com essas pessoas. Por exemplo, tem gente que já está dando as primeiras aulas, vocês poderem ver esse processo nessas pessoas, né? É muito legal, a gente aprende bastante, né? E, então, o que eu queria colocar para vocês, né, que durante todo esse período, esses 3 anos, a formação, ela, antes de tudo, o que vocês têm que realmente querer dentro dessa formação? Eu quero fazer um processo para mim, como pessoa, tá? Não adianta a gente querer fazer a formação de facilitador de biodança. Eu quero trabalhar o processo das outras pessoas, eu quero mais uma formação profissional, mas eu não quero me trabalhar, não quero me colocar no jogo da coisa. Não dá certo, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que avaliar para vocês. Eu quero passar pelo processo, eu quero fazer biodança, eu quero vivenciar biodança, daí tá 10, tá? E eu quero colocar para vocês também que a parte teórica, tá? A teoria de biodança é muito linda, é muito intensa, é cheia de coisas muito, uma visão de mundo muito inovadora, muito legal e serve para a nossa vida. Então, tanto a parte teórica quanto a vivencial, ela vai mexer profundamente com vocês, né? Vai ajudar a ver o mundo sobre novas perspectivas, vai trabalhar os potenciais de vocês que estão adormecidos. E isso tudo é muito importante para que depois vocês possam, decidindo, né, atuar profissionalmente, vocês possam ter muita capacidade de entender o que está passando com os participantes dos grupos de vocês. Tá? Então, a formação ela é bastante intensa, e são 3 anos que passam, assim, quando a gente vê, passou, e a gente fez um monte de amizades dentro do grupo, são pessoas que a gente fica amigo para toda a existência, para toda a vida, né? E a sensação que a gente tem quando a gente se coloca inteiro dentro da biodança é de fazer parte de uma comunidade internacional, né? Então, onde a gente vai e tem biodança, sempre tem um grupo que pode receber a gente e tem uma linguagem em comum que não é verbal, né? Então, é muito legal isso. E a formação hoje, né, ela busca essa possibilidade de a gente também jogar com esse tempo novo que a gente tem, né, de tecnologias e tudo. Então, nada substitui um abraço, nada substitui a presença, mas tem certas coisas que a gente pode fazer à distância também, que são altamente significativas. Então, a gente trabalha dentro da escola, dentro dessa dinâmica, dessas possibilidades, né? Utilizando também a tecnologia como recurso, e isso passa também pelo aprendizado das pessoas que estão na escola. Bom, então, ao final da formação, né, o que a gente gostaria de poder ter desenvolvido em vocês, né, que cada um de vocês possa estar habilitado, não só para perceber assim que esse processo foi altamente significativo para vocês, mas se a opção for realmente ser facilitador de biodança, que vocês estejam absolutamente preparados para acompanhar as pessoas num processo de integração existencial.